Hoje nós vamos mostrar uma cidade do jeito que vocês gostam, desenvolvida, bonita e com aluguéis bem baratos. Bem-vindos ao Oviedo. Bem-vindos ao canal e para quem não nos conhece, eu sou Álvaro e quem está gravando é a Aline. Nós somos um casal que viaja pela Europa de motorhome mostrando as melhores cidades para vocês que pensam em morar ou visitar. E esse aqui é o episódio final, episódio 3, da região que a gente mais aconselha hoje para um imigrante recomeçar a vida aqui na Espanha. É uma cidade que encantadora, a gente se apaixonou pela cidade e vocês vão entender o porquê no decorrer do vídeo. E o nosso objetivo é mostrar o centro da cidade para vocês, mas também bairros mais afastados. Vamos começar o nosso tour aqui pelo centro. Essa aqui é a rua Guascona, que é uma das principais. Você encontra muitos bares, restaurantes, aqui a vida é bem agitada. A gente está num dia de semana gravando para vocês. Mas o que é que você vai encontrar além do turismo? É isso que a gente vai mostrar. As estruturas da cidade, como é o atendimento para quem pensa em morar. Mas por enquanto vamos começar aqui pelo centro mesmo e ver o que tem para fazer. E a região das Astúrias fica no norte da Espanha e aqui tem uma população de aproximadamente 226 mil habitantes. E o contraste é muito grande. Aqui no centro a gente vê essas construções antigas, essas construções conservadas, mas quando a gente se afasta para os bairros, a gente vê uma cidade muito moderna, com prédios novos, com hospitais, com uma estrutura incrível, futurista. A gente vai mostrar isso no decorrer do vídeo. É uma cidade que dá para aproveitar os dois lados. Quadras super largas, né, Aura? Também. A gente tem a ideia de que a Europa é um continente antigo, um continente todo apertado, com ruas estreitas, mas aqui nessa cidade não. Aqui parece uma cidade muito bem estruturada. É sério, vocês vão se surpreender, pessoal. E a cidade ela vem registrando um crescimento grande populacional. Um dos fatores é esse prédio que vocês estão vendo aqui, que é o prédio da universidade, tá? Não tem só esse, tem vários espalhados pela cidade, tem muitos estudantes. Vocês vão ver no decorrer do vídeo que é uma cidade jovem, tem muitos barezinhos, muito comércio, tem uma vida economicamente agitada aqui. Então é uma cidade que vai mesclando, né, vários pontos que são bons para a população viver. Por exemplo, se você tem filhos, vai criar seus filhos aqui, eles não precisam ir para outra cidade, eles vão ter a universidade aqui. Inclusive eu vou deixar o site da universidade aqui para vocês darem uma olhada, são diversos cursos, várias áreas, mestrado. Então a população jovem acaba ficando aqui, chama muita atenção, uma cidade que chama muita atenção. Ó, tem até um senhor aqui parado, eu já tinha até conversado com ele, ele falou que ele está esperando o trem, mas o trem só passa quando você deixa o like. Então deixa o like aqui, senão vai ficar até a noite aqui e não vai voltar para casa dele. E a gente mostrou aquela rua para vocês que é famosa, com os bares e restaurantes, mas a gente já deu várias voltas aqui pelo centro e todas as ruas são assim, ó, cheio de gente aqui nos bares, comendo alguma coisa. A gente está aqui próximo da hora do almoço, mas realmente é muito movimentado, não se concentra só naquela área não. Aqui é espalhado pelo centro, o centro é bem grande, tá? Se você vier passeada, para você passear por bastante tempo, e toda região que você for ver tem alguém comendo algum petisco, tem alguém servindo alguma coisa bem diferente mesmo. Essa vibe dessa cidade me lembrou muito Salamanca. Para quem acompanha já a gente há um tempo atrás, a gente gravou a cidade de Salamanca, a gente elogiou porque Salamanca também é uma cidade em que o centro é muito grande, mas é muito movimentado. Isso acaba deixando a cidade dinâmica, né? Os comerciantes vendem, atrai mais gente para visitar, é uma bola de neve, né? Então ver esse tipo de movimento forte aqui no centro dá uma sensação de que pô, a cidade tá cumprindo o papel dela, tá dando uma boa qualidade de vida, as pessoas têm opção do que fazer.
A cidade ela tem muitos pontos de área verde. Esse aqui fica bem no centro, é o Parque São Francisco. Em relação ao clima, a temperatura média anual parte ali dos 5 aos 23 graus, então é uma temperatura muito amena. A gente já está uns 4 dias aqui na cidade esperando fazer um sol legal para gravar para vocês. Mas sempre está assim, ó, meio cinzento, nublado. O sol tá ali, a gente vê o sol fazendo claridade, mas é muita nuvem aqui perto, né? É uma região que tem um mix. No inverno ali chove bastante, ali na primavera, a gente está gravando para vocês na primavera, e no verão já chove menos, mas ainda chove. Não é aquela chuva do dia inteiro, você não vai chegar aqui um dia e vai estar chovendo de manhã até de noite. Normalmente ela fica ali, fica umas 2, 3 horas chovendo, aí para, abre um pouquinho o clima, depois volta. É um clima meio doido, mas eu ainda prefiro o clima daqui do que o clima lá de Vitória, que foi uma cidade que a gente gravou aqui na região também, que lá parece que é muito pior, muda demais. Aqui eu achei mais interessante. E lá é muito mais frio, Álvaro, também. Aqui, apesar de estar com esse clima meio de inverno, né, a gente já está na primavera, quase no verão. Eu não tô com uma camisa t-shirt, tá bem tranquilo andar por aqui, tá? Deve estar fazendo próximo ali dos 20 e poucos graus, 20 graus talvez esteja. E tá muito gostoso de andar por aqui. A gente vê um pessoal mais agasalhado, mas ao mesmo tempo a gente vê muita gente com bermuda, muita gente com blusa normal. É um clima bom, é uma cidade gostosa para você pegar hoje. Hoje eu vou tirar o dia, vou caminhar pela cidade. Ela não é 100% plana, tá? Ela é meio inclinada ali, eu diria que é uns 70% inclinada e 30% plana. Aqui no centro, tá? Nas regiões mais afastadas, ela é praticamente 100% plana. Então é uma cidade que você consegue circular ela boa parte andando, tá? Pode ser que você precise ter carro por conta da chuva, por essas chuvas que fica ali constante, de vez em quando chove, mas de um modo geral você consegue fazer todos os pontos que a gente vai andar aqui, você vai ver a gente andando. E você falou sobre a cidade plana, Álvaro, e é algo que é importante até relatar para o pessoal, é que a gente vê que as cidades na Espanha geralmente são bem planejadas, né? As ruas, assim, a gente percebe que mesmo que a cidade seja um pouco íngreme, elas são projetadas para a pessoa fazer o mínimo de esforço possível. É o que eu sinto. Eu também sinto aqui, inclusive essa cidade em específico, eu percebi que ela foi muito bem planejada, né? O centro aqui, você vê as construções um pouquinho amontoadas uma em cima da outra, mas quando você sai um pouquinho dessa parte central, você vê ruas bem largas, você vê prédios afastados, prédios com área verde do lado, me chamou muito a atenção, por isso que acabou se tornando uma das minhas cidades preferidas aqui da região. Eu não tô acreditando no que eu tô vendo, um homem tatando na rede ali, não. Será que é um paraense disfarçado? É verdade, ó. Agora que eu vi, tatando a rede dele ali, colocou a criança ali do lado, ele vai ficar, eu acho. E além da minha opinião, falando que a cidade é muito bonita, da opinião da Aline, também tem o famoso cineasta Woody Allen, que ele fez o seguinte comentário, abre aspas, uma cidade deliciosa, exótica, bela, como se não pertencesse a esse mundo. Em troca também a cidade, até mesmo pelo peso que tem as palavras dele, dedicou uma estátua dele aqui, tem uma estátua dele em homenagem, mas para vocês verem, é realmente uma cidade bonita. Talvez a gente não consiga passar toda essa vibração, toda essa vibe que a gente está vendo aqui, toda essa alegria, porque tá meio nublado, mas a cidade em si, galera, é muito linda. Eu tô gostando muito de conhecer por aqui, mas a gente vai tentar ao máximo mostrar todos os cantinhos para vocês. Eu achei algo bem curioso, né? Aqui está a data 5/6/2026 aqui com o nome de Oviedo. E hoje é 5/6. Será que todo dia eles vêm aqui e mudam a data? Isso é feito na grama, pessoal, não é... Na grama e com as pedrinhas, digital, né? Não é digital, não. Muito bacana, ó. E apesar de ter 2 shoppings aqui na cidade, o centro ele é muito movimentado. A gente vê as principais lojas aqui, essa Deichmann, tem o McDonald's, tem a Mango, tem muitas lojas aqui e você vê o movimento, a galera andando, a galera comprando. Então não é o fato de ter shopping que concentra o comércio lá nessa, porque os shoppings são bem afastados aqui do centro. Mesmo assim, o espanhol ele gosta desse ritmo de ir pra rua e andando de loja em loja, isso deixa a cidade bem dinâmica. E o shopping que a gente foi é um shopping muito grande. Eu acho que foi um dos mais bonitos que a gente viu aqui na Espanha, Eu falei 2, mas eu acho que tem 3 shoppings. Porque a gente passou um aqui pelo centro, a gente vai até mostrar pra galera também. A gente visitou 2 shoppings, a gente vai mostrar os 2 pra vocês. Então, é o que surpreende. Tanta loja, tanto comércio, né? Tanto consumo aqui nessa cidade. Já ganhou mais um ponto a cidade, que olha aqui uma escultura de um doguinho. Deixa eu ver aqui. Vamos testar meu espanhol. Arrufo é o cachorro de Oviedo.
Em homenagem a todos aqueles que dedicam seus esforços a ajudar os animais abandonados. Obra realizada por iniciativa popular. Olha, legal, consegui entender praticamente tudo. Parece até tá quase em português. Também achei Legal. parecido. Olha, aqui no centro eu vi bastante transporte público, tá? Mas isso não se resume a só o centro, ó. Tem mais outro ônibus vindo aqui, tá? Nos bairros mais afastados eles circulam também. E o que me chamou a atenção foi ali do outro lado, ó, tem uma plaquinha de vende no apartamento, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho dos preços, porque eu acho uma cidade com preços muito interessantes. O apartamento para compra de um quarto, eu vi ali na faixa dos 100 mil, 110 mil euros. O apartamento de 2 quartos na faixa de dos 130, 140 mil euros. E apartamento de 3 quartos na faixa de dos 150, 160, 170. E normalmente são esses apartamentos aqui que vocês estão vendo, que é esses apartamentos no centro, que são apartamentos mais antigos, que a estrutura já é muito antiga, é um apartamento que muitas vezes você vai precisar reformar ele, porque nos bairros mais afastados são bairros mais novos, né? São apartamentos com construções mais novas e acaba elevando o preço. Esse aqui dificilmente talvez tenha garagem, não é das cidades mais baratas que eu já mostrei para vocês, mas se você pega o conjunto da obra de ser uma cidade que está aumentando a população, uma cidade jovem, uma cidade que tem um comércio forte, esse preço acaba se tornando bem razoável. A gente vai falar dos empregos também, da média salarial um pouquinho mais lá para frente, mas só para vocês entenderem de como é a economia, como é para você morar aqui. Álvaro, quero morar, quanto é que eu vou gastar? Vai ser mais ou menos isso, né? Em relação ao aluguel, um apartamento de 1 quarto ficando ali na faixa dos 550 euros, o apartamento de 2 quartos na faixa dos 650 e apartamento de 3 quartos na faixa dos 750 euros. O que eu vi é que é uma cidade com muito apartamento. Ó, vocês estão vendo aqui nessa rua, é apartamento de um lado, apartamento do outro, e praticamente todas as ruas são assim. Então você não é que você vai achar, vou procurar um arrendamento, vai ter dois, 3 apartamentos para alugar. Não, tem muito, galera, tem muito. Eu acho que é uma oportunidade até mesmo para quem pensa em se mudar para a Espanha. Essa região me chamou muito a atenção porque tem uma oferta grande e é uma região que não é tão cara de se viver. Agora a gente chegou aqui na frente da estação de trem e a gente vai conversar um pouquinho sobre como chegar até aqui, a cidade de Oviedo. Eu vou dar como referência para vocês a capital, Madrid. De trem você vai levar ali em torno de 3 horas e 30 minutos e os bilhetes custam ali a partir de 19 euros. De carro você vai levar ali em torno de 4 horas e meia e também dá para chegar de ônibus que vai levar ali em torno de 5 horas e meia porque ele vai parando em algumas outras cidades e os bilhetes custam ali a partir de 21 euros. Também dá para chegar de avião. Tem o aeroporto das Astúrias, não é aqui na cidade, tá? É uma distância de mais ou menos uns 30 minutos de carro de lá até aqui. É um aeroporto internacional, chega de várias outras cidades da Europa e até mesmo de outros países fora da União Europeia. Então fica alguma opção, dá para chegar de avião, dá para chegar de carro, dá para chegar de trem, de ônibus, você escolhe. Foi muito bom ter escada rolante para facilitar a vida para quando você quer subir para os outros cantos, né? Que aí você economiza a sua perna. Galera, eu quero fazer um pedido para vocês. Quando eu tô gravando esse outro vídeo, a gente lançou um que foi extremamente mal, porque quase não teve like e quase não teve comentário. Então, pessoal, a gente se esforça muito para trazer bons conteúdos, pesquisa bem, fica na cidade vários dias, entende a dinâmica da cidade para trazer um conteúdo legal. Então, lembra de deixar o like, se inscrever, deixa um comentário. O comentário ajuda demais, tá? Quanto mais comentário, mais importante até que o like. Se você não sabe nem o que comentar, comenta gostei, comenta legal, comenta qualquer palavra que você quiser, rabanete, você comenta aí. Mas só para deixar, porque o comentário faz o vídeo ter um engajamento e ir para mais pessoas. O primeiro shopping que a gente vai é esse aqui, já fica saindo um pouco do centro, tem bastante loja aqui que a gente viu, vamos entrar para ver se a estrutura é legal, é bonito aqui pela aparência. O nome dele é Gran El Vasco, até o nome do melhor time do Brasil, o Vascão. Me enganei, pensei que era um shopping, mas é uma galeria, né? Um centro comercial grande, com alguns restaurantes, tem um espaço aqui para você caminhar, mas não é shopping não. Tem supermercado também lá embaixo, a Mercadona. Eu acho que então, pelos meus cálculos, só são 2 shoppings mesmo.
Uma coisa que eu acho bem doido aqui na Espanha é o trânsito. Por exemplo, aqui, a gente quase foi atropelado aqui nessa faixa, ó, porque tá fechado para quem vai, os carros estão fechados, mas para quem vai dobrar tá aberto. E pra gente parece que tá aberto pro pedestre passar. E na Espanha eles não têm muito costume de parar na faixa, não. Se você tiver aqui, ó, aqui é a rua, e aqui, e ele tá bem aqui, ele não para não, ele passa com caramba e você que tem que parar. Eu já escapei aqui algumas vezes com a Aline da gente ser atropelado aqui, já vimos algumas pessoas também do carro frear em cima, então tenha um pouquinho de cuidado ao passar na faixa aqui na Espanha. Em muitas cidades a gente viu isso, tá? O trânsito aqui é muito doido, porque esse aqui foi um exemplo que eu lhe dei, que 2 faixas paradas e a outra você consegue passar. Aí aqui é a mesma coisa, vem carro dali, aí uma hora vem carro dali de baixo, aí tem uma outra via para cá, e aí alguns carros têm que parar aqui porque tem essa faixa. Eu achei o trânsito aqui muito doido. Aqui em Oviedo, muito doido. A Aline até comentou que ela achou parecida com de Vigo, que também é uma cidade muito grande, e o trânsito é meio doido. Mas se você for dirigir aqui, preste muita atenção para você arriscar de você atropelar alguém, tá? Tenha muito cuidado, tenha muita paciência, porque é muita rua e muitos cantinhos para você dobrar. E agora a gente já está saindo daquela parte central, a gente está indo para a região de La Corredoria, que é um bairro mais afastado. E vocês vão ver que aí os prédios já são mais afastados, as ruas já são mais largas, mas mesmo assim não muda a estrutura. Continua tendo muita loja, continua tendo muito comércio, muita movimentação, centro de saúde. É um bairro, mas é uma cidade completa. E curioso, né? Eu tô vendo aqui, passando aqui a menina com bambolê, né? Ela tava ali no semáforo e ela tava rodando enquanto o semáforo tava fechado. E é a primeira vez que eu vejo isso aqui na Espanha, né? Será que é uma tendência brasileira chegando aqui na Espanha? O pessoal fazendo malabares no sinal? Eu parei aqui também para filmar além da universidade, é isso, ó. A gente já está numa zona bem afastada do centro, mas ó, o ônibus continua passando. Então você consegue se deslocar pela cidade de transporte público. O que eu vi também aqui é que o folclore asturiano é muito forte, tem muitas lendas. Por exemplo, a do Trasgo, que Trasgo me lembra o Harry Potter, né, o Trasgo das Masmorras. E também tem as Xanas. E eu decidi me aprofundar um pouquinho na Xana para poder contar para vocês, né? Então vamos lá, as Xanas são fadas que vivem no meio da população, tá? Disfarçadas, só que elas têm um lado sombrio. Tem que tomar cuidado quando você vê uma Xana, porque elas roubam os bebês recém-nascidos para elas e deixam os delas no local. Só que os bebês da Xana são muito feios, são meio deformados, meio peludos, e aí é um choque, né? Então elas trocam, porque elas querem um bebê bonito. Então tomem cuidado, aqui vocês verem uma Xana aí, vocês têm que pensar, será que eu corro, será que eu vou lá? Não sei. Olha, ali tem uma loja de cidreria, que aqui é muito famoso a bebida cidra, né? Até mais famoso que a cerveja. Inclusive eu já falei em outros vídeos aqui que na região eles preferem tomar cidra do que a cerveja. E eu vou contar para vocês uma raiva que a gente passou. Os garçons, eles servem a cidra da seguinte forma, né? Vamos fingir que esse aqui é o garçom que vai servir a cidra, essa árvore bem aqui. Eles colocam um copo aqui, colocam a cidra bem aqui, ó. Aí eles jogam e eles têm a habilidade de certinho colocar no copo, de fazer assim, ó. A gente rodou em 3 cidades e não conseguiu gravar o cara fazendo assim. Aí a gente estava agora há pouco ali no centro, aí eu falei para ele, olha o garçom, olha o garçom. Aí o garçom tá aqui, preparado já para fazer. Aí ela tava aí filmando. Eu enquadrei, Enquadrou tudo bonitinho. Eu já saí da câmera? Não. Enquadra ele o garçom. Enquadra ele o garçom. Tá. O pessoal entendeu, pronto. O garçom tá ali, é a árvore. É a árvore. Aí eu falei, olha, filma lá para mostrar pro pessoal como é que eles servem. Aí quando a linha apertou o botão, veio um senhorzinho assim aqui, ó. Aí ficou assim olhando. E era um senhor um pouquinho forte, né? E não dava pra ver nada do garçom. Aí a gente teve que cortar a imagem. Me deu uma Aí raiva. quando ele saiu, o garçom acabou. Aí, putz grila. Eu fiquei muito chateada. Gente, tem uns 3 vídeos que eu tô querendo gravar isso pra vocês, mas eu não consigo. No exato momento apareceu lá. Eu tinha falado que eram 2 shoppings, depois aumentei para 3, fui lá naquele lá, não era shopping, diminuí para 2, mas agora ó, tem outro sim aqui, é Los Prados, então são 3 shoppings. E o que é legal, é uma cidade de 226 mil habitantes, mas vocês veem, olha o trânsito como flui, né? Tirando aquela parte do centro que é mais espinhado de carro,
Mas você sai um pouco do centro, olha como é tranquilo. Você não ouve buzina, tô ouvindo até um monte de passarinho cantando aqui do lado. O sol até abriu, as imagens vão ficar mais bonitas, mas olha só como é tranquilo, né? E é um shopping aqui gigantesco aqui do lado, toda essa estrutura é um shopping. O estacionamento ali tá lotado. Então você consegue se locomover aqui sem se agoniar tanto, né? É uma cidade com comércio muito forte, mas ao mesmo tempo o ritmo é de boa. Você consegue chegar nos locais, você consegue andar, você não tem aquela buzina, aquele estresse toda hora. Eu acho interessante. Olha, esse prédio aqui ele vai torcer pro Brasil na Copa, ó. Tá de verde e amarelo. E tem até um Mercadona ali embaixo, que é o que eu falei pra vocês. A gente já tá numa zona afastada, já tá nesse bairro que eu disse pra vocês, que inclusive, na minha opinião, é um dos melhores bairros pra morar hoje aqui em Oviedo, é esse. E, ó, continua, é frutaria, é restaurante, é farmácia, a gente passou, do lado aqui também tem um shopping. Então a dinâmica mesmo fora do centro, né, é bem legal você morar numa zona mais afastada, porque é mais tranquila, mas tem tudo que você precisa. Agora, para quem se preocupa muito com atendimento em saúde, nesse momento vai ficar tranquilo. Só para citar para vocês, olha, a urgência para cá é pediatria, oncologia, consultas, serviços centrais, reabilitação. Todos esses prédios aqui, ó, tudo que você está vendo aqui, que parece até um shopping, né? Tem cara de shopping, mas é tudo um complexo hospitalar, tá? Ele tem uma avaliação 3.1, se eu não me engano, no total de 5 do Google, tá? Então é uma avaliação bem razoável. E olha, tudo isso aqui, ó, aqueles prédios azuis ali, eu pesquisei aqui, não diz bem, mas eu acho que também faz parte do complexo hospitalar, porque não tem cara de ser residencial. Esse espaço que vocês estão vendo aqui é paragem de ônibus, tá? Então, os ônibus chegam até aqui e são diversas linhas que chegam até aqui e saem toda hora. Em termos de avanço tecnológico, pelo que eu pesquisei aqui, é um dos hospitais referências da região aqui. Muitas outras vilas e cidadezinhas menores aqui perto têm atendimento aqui, então acho que por isso o tamanho dele. Mas realmente é uma estrutura, é um hospital que tem uma cara de hospital extremamente tecnológico. Até a ambulância está passando aqui. Eu só vi algo bem parecido com esse também, foi lá em Salamanca. Também novamente, o hospital universitário. Esse aqui é hospital público, tá, galera? Isso aqui é o hospital universitário aqui da cidade, então é um hospital público. Tem os outros hospitaizinhos ali privados também que completam o atendimento, mas esse hospital aqui é público. E é bom lembrar também que tem uns centros de saúde espalhados pela cidade para dar apoio, né, para o pessoal. Esse hospital aqui, ele pega os casos mais complexos, né? Mas se for para casos mais simples, você vai para o centro de saúde, você tem um médico de família lá, você faz o atendimento. Inclusive, eu perguntei em vídeos anteriores, que eu falei, olha, eu já recebi muitas referências de pessoas que moram aqui na Espanha falando do sistema de saúde. Não, Álvaro, é um sistema bom, eles realmente, a gente tem uma celeridade quando precisa. E alguém nos comentários de algum dos vídeos que eu perguntei falou, Álvaro, é assim mesmo, eu moro em tal cidade. Se eu achar o comentário eu vou colocar aqui para vocês, né? Eu moro em tal cidade, tem um atendimento bom, é da forma como tu tá relatando aí, que é o feedback que eu tenho das pessoas que moram aqui na Espanha. Então é um ponto muito positivo. A saúde aqui na Espanha, pelo que eu vi, é algo assim de ponta que está na frente de muitos outros países da União Europeia. E eu realmente estou impressionada, pessoal. Olha a quantidade de prédios que fazem parte do bloco do hospital. Eu acho que esse aqui foi um dos primeiros que a gente viu que rivaliza com o de Salamanca. Porque o de Salamanca é uma estrutura assim colossal mesmo, muito grande. Quem viu o vídeo de Salamanca, a gente até fez uma brincadeira. A gente foi falando e foi andando na frente do hospital e quase que eu ficou garganta seca, de tanto falando não acabava o hospital, né? Aqui também tem a mesma estrutura, são vários blocos aqui, vários prédios, eu acredito que aquele azul também seja. Então tem uma estrutura muito legal mesmo. E galera, sério, mostrei para vocês uma parte histórica, mostrei para vocês uma cidade em desenvolvimento, uma cidade bonita. Aqui também é uma cidade que tem um ponto religioso. Para quem conhece ou já pesquisou sobre o Caminho de Santiago, o primeiro registro que teve dessa peregrinação até lá foi daqui, de Oviedo. Lá da catedral foi o rei Afonso II
ele fez o primeiro registro catalogado. Então assim, pô, eu queria fazer o Caminho de Santiago, não quero fazer um caminho gigantesco. Pô, que seria um ponto histórico interessante, você fazer o primeiro caminho que fizeram anteriormente, né? Não é muito distante daqui para Santiago. Vou colocar aqui a quantidade de quilômetros de distância e eu acho legal, né? Você repetir o que alguém fez pela primeira vez. E nos últimos dias eu tenho visto que tanto o dólar quanto o euro em relação ao real tem caído muito. E para quem continua mandando um dinheiro de vez em quando do Brasil para cá, isso é muito bom. Inclusive para fazer as nossas remessas, a gente usa a Nômade para comprar euro, a gente usa a Nômade. A Nômade é uma conta com zero burocracia, é uma conta segura, tá? A gente já usa há anos aqui no canal. Não paga nada para você abrir, não tem taxa de manutenção, eles utilizam o dólar comercial, que é o mais barato que o turismo, então a gente acaba economizando bastante. E o legal é que a gente vai na cafeteria, a gente vai no supermercado, tudo a gente paga com o nosso cartão da Nômade. Então galera, se vocês já estão pensando em vir para Portugal, para Espanha, até mesmo para quem pensa em Estados Unidos, a conta Nômade aceita em mais de 180 países, para vocês terem ideia. Vocês podem abrir a conta de vocês e já vão guardando ali os troquinhos, todo mês vão enviando um dinheirinho. Foi assim que eu fiz quando eu me mudei para a Europa, foi assim, eu fui guardando dinheiro aos poucos, todo mês eu guardava uma grana ali. E para quem abrir com o nosso cupom Portugal 40, vai ter até um bônus de até $40 de cashback na conta para já ajudar a vocês a fazer essa poupança. Até é só você baixar, vou colocar aqui na tela o QR Code, você baixa o aplicativo, tá? Em 3 minutinhos você abre a conta e lá você coloca o nosso cupom, vai guardar dinheiro e ainda vai ajudar o nosso canal. E novamente, chamando a atenção para vocês em relação a preço de apartamento. A gente já está num bairro bem mais afastado, já do outro lado da cidade. Mesmo assim, continua muitos prédios. Ó. Aqui de 1, 2, 3, 4, 5 andares. Aí tem esse, tem lá atrás. Isso aqui é um bloco de apartamentos, ó, vai desde ali e não para. Desde que a gente vem andando até mais ali para frente é cheio de apartamento. Esses aqui são mais antigos, mas tem uns mais novos aqui, a gente vai mostrar um pouquinho mais perto para vocês. Esses aqui já são um pouco mais caros, tá, galera? Aí já uns valores bem diferentes do que eu mostrei para vocês anteriormente, mas mesmo assim tem a opção dos apartamentos mais baratos. E é isso que torna mais barato, pela quantidade de imóveis que tem. É muito, muito apartamento. Para onde você olha, para onde tem rua aqui, tem muito apartamento. Aí com muita oferta, os preços tendem a cair. Só para mostrar, a gente parou nesse bairro aqui, o La Corredoria. Ali onde vocês estão vendo um monte de motorhome é onde a gente estacionou, tá? Tem um ponto exclusivo para motorhome, com manutenção, então a gente já tá uns 3 dias lá. Cheio tranquilo. de motorhome, né, Álvaro? É, cheio de motorhome, toda hora é um vai e vem de motorhome. Quase a gente não consegue pegar a vaga, pessoal. Quando eu cheguei aqui tava lotado, a gente chegou aqui tava lotado. Aí 6 da manhã eu tava numa vaga que era de carro normal, né? Eu não gosto de parar em vaga de carro normal, prefiro parar na de autocaravana. Às 6 da manhã eu levantei, me ajeitei ali e fiquei lá. Quando saiu, acho que foi 7 horas da manhã, eu peguei lá. Aí logo depois chegou outros motorhomes lá. Se eu não tivesse acordado 6 da manhã, eu não tinha pego vaga, né? Mas independente disso, tá cheio de motorhome parado aqui. Eu acho que a polícia não multa, tá? Tem algumas restrições de local ali, mas eu prefiro não arriscar. Vai que eu tome uma multa, vai que eu seja sorteado. Mas então, só para dar as informações de como é que a gente para na cidade, de onde ali é um local tranquilo específico para motorhome, tá? Nunca tivemos nenhum problema nesses 3 dias. É uma cidade muito segura, tá? Até esqueci de comentar isso com vocês. É uma cidade muito segura. Vocês viram no vídeo. A gente mostrou vários prédios para vocês e não vê pichação. É uma outra pichação pequena que a gente vê em algum portão, alguma coisa assim. Que não é padrão Espanha, né, Álvaro? Que vocês viram aqui na grande maioria das cidades, tudo, os apartamentos Sim. todos pichados. Vitória, que é uma cidade, Vitória-Gasteiz, que é uma cidade aqui próxima, né, que tem o mesmo padrão, tá na mesma linha quase, o mesmo clima muito parecido, cheio de pichação. Essa mesma estrutura aqui, apartamentos grandes, espaços, ó, que eu falei para vocês, área verde do lado, mas é tudo pichado. Olha as quadras, né, Álvaro, também. Aqui a Aline até falou que são as super quadras, né? São quarteirões bem grandes aqui, mas nada de pichação. Isso deixa a cidade muito mais bonita, tá? Agora, falando de um dos pontos mais importantes para vocês, que é o emprego. Aqui, a renda média do trabalhador, tá? Fica ali em torno de 2.500 euros, tá? É uma renda média alta, mas isso são para trabalhadores mais qualificados. Eu vi alguns trabalhos mais simples, como de garçom, atendente do Burger King, trabalho de vendas assim, lojas,
A grande maioria recebe ali de 1.200 a 1.500, tá? Vou ver se eu coloco algumas vagas aqui para vocês na tela, para vocês darem uma olhada. E uma observação para vocês. Eu vejo muita gente também falando, não, Álvaro, eu vou para a Europa, eu vou trabalhar do que tiver aqui. E galera, não é fácil, tá? A vida do imigrante, ela é custosa, ela é penosa, tá? Você que é engenheiro, é dentista, é advogado, tá acostumado com a sua profissão no Brasil, quando você chegar aqui, dificilmente você vai conseguir se colocar na sua mesma profissão, tá? Não vou dizer que é impossível, mas é um pouco mais difícil. Normalmente o que eu vejo isso eu conheço muita gente, principalmente lá em Portugal, que tem a sua profissão, 10, 15 anos de profissão, mas chegou em Portugal, teve que se requalificar, trabalhando em empregos, vamos dizer, menores, empregos mais simples, que não ganhavam bem, até ir entendendo o mercado, vendo como é a profissão deles, aí vai, monta um escritório, reconhece o diploma, é todo um processo lento, tá? Então, galera, o que eu falo aqui nesses vídeos não é ilusão, não é que você vai chegar aqui, vai morar num apartamento chique, vai ganhar 2.500 euros, vai estar no melhor dos mundos, não. O processo de imigração é ralar, é você sofrer um pouquinho no início, tem que ter um colchão financeiro, tem que ter todo um preparo, tá? Então eu não vendo sonhos. O que eu mostro aqui é pelo menos dar um norte para quem já está pensando em migrar, para quem já está com planejamento, está se preparando, sabe o que vai enfrentar aqui. Eu só passo as informações para vocês entenderem como é a dinâmica das cidades. A gente já está indo para o motorhome aqui e eu já ia começar a fazer avaliação para vocês e eu olhei aqui. Não tá torto esse prédio aqui, né? Não sei se eles fizeram assim com esse design, mas dá uma agonia olhar para eles, né? Parece que aquele lado ali da janela está meio torto aqui. Mas vamos lá, fazendo agora a avaliação da cidade. Eu e a Aline, a gente já conversou, é uma cidade bonita. Como eu falei lá no início do vídeo, é uma cidade que encantou a gente. Saindo ali do centro, vindo para bairros mais afastados, as ruas são largas, os apartamentos são afastados um do outro, não é muito amontoado, tem muita área verde. Todos os cantos aqui, você anda 3 quarteirões tem um supermercado, anda 2 quarteirões tem um supermercado, tem farmácia, tem pizzaria. Você não precisa ir para o centro para fazer nada. Dentro do próprio bairro que você escolher aqui, você tem toda a estrutura. Tem um hospital gigantesco, que eu vi que o atendimento é muito legal. Tem o centro comercial ali, que você quer ir à noite, quer passear, quer comer algo diferente, você vai encontrar. É uma cidade jovem, tem universidade, então para quem tem filhos, aqui é um lugar muito legal. Tá numa região que eu acho muito interessante, o norte da Espanha. Eu gosto muito porque são cidades que têm um tamanho legal, mas que não são aquelas cidades abarrotadas de gente, abarrotadas de turista. Tem um equilíbrio bem legal, eu gosto muito disso, dessa vibe, tá? Eu não gosto de cidades muito barulhentas. E, claro, o preço dos imóveis aqui é surpreendente, tá? Você dificilmente encontra uma cidade que consegue dar uma qualidade de vida dessa com imóveis, basicamente, que você encontra ali a preços acessíveis. Álvaro, 150 mil é caro, se você for converter dá quase R$1 milhão, mas para os padrões da Europa, galera, não é caro. Isso tá? aí tá muito barato, gente, muito barato mesmo. É, realmente, ali 150 num T3, num T2 ali, eu acho um valor interessante pelo meu conhecimento, que eu já viajei por, sei lá, quantas cidades aqui na Europa. Portugal não se acha, né, Álvaro? Portugal é impossível muito de raro, se achar, tá? Na Espanha ali você ainda acha algumas cidades, na Itália ali que a gente também visitou ainda acha algumas cidades, mas de uma maneira geral, para uma qualidade de vida e segurança dessa cidade aqui é difícil. Então a gente moraria assim, inclusive... a gente já está preparando o nosso top 10, a gente está voltando, ainda vai gravar algumas cidades aqui, mas está voltando para Portugal e vai gravar um top 10 cidades que a gente moraria. Olha, eu acredito que Oviedo vai ter grandes chances de entrar nesse top 10, tá? Mas vocês vão ter que esperar para a gente fazer o top, a gente vai estudar bem, vai criar toda uma estrutura para passar essas informações para vocês e dar pelo menos um norte para quem está pensando em morar por aqui. Tem também o clima, né, Álvaro, que é bem interessante aqui. A gente tinha até comentado isso, mas eu esqueci de falar na avaliação. Mesmo em dias cinzentos não é frio, né? Eu tô aqui com uma blusinha, um t-shirt de manga curta e consegui andar tranquilamente, sem nenhuma agonia, sem nada, né? Então, o clima também ajuda bastante a manter vamos dizer, uma moradia agradável, né? Porque você não precisa estar cheio de casaco e nem tem aquele calor excessivo mesmo na primavera. Então eu achei 10 aqui o clima. Olha esses apartamentos aqui, ó, galera, muito bonitos. Ó. Esses apartamentos aqui são novos, ó. Legal, uma varandinha ali, né? Já pensou morar num local desse?
E ele tem área de lazer também. Tem uma piscina, tem um negocinho ali para criança, porque tá fechado aqui, mas ele tem toda uma área de lazer. Acho legal esse tipo de ambiente. Bom, pessoal, a gente vai se despedir aqui. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho aqui de Oviedo comigo com a produção e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, pessoal. Um beijo.